vamos a Campinas, em São Paulo, para conversarmos com o economista Otílio Rodrigues Neto. Bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Alegria estar aqui novamente. Com a análise que você traz desses 100 primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A gente já tinha comentado anteriormente aqui, no programa, que 100 dias é um número, assim, que entrou para a tradição de todos os governos no mundo inteiro. Essa é uma tradição que começou lá com aquele presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, logo após a Grande Depressão dos anos 30, né? Depois, antes de todo aquele tempo entre guerras. E depois virou uma tradição dos governos, eles recebem os votos de confiança quando assumem, e daí é o momento deles se adequarem, se ajustarem e colocar a casa em ordem e apresentar os primeiros programas e iniciativas. Existe uma expectativa e agora, por ocasião do 100º dia, segunda-feira, completa 100 dias do novo governo, e aí os brasileiros já podem se preparar porque os meios de comunicação vão receber uma enxurrada de peças publicitárias do governo fazendo dentro daquela retórica ufanista deles, todo governo é assim, né? Não é exclusividade do governo do PT. Todo governo procura falar bem de si mesmo e fazer propaganda e propagandear um monte de coisa, olhando só o que é bom e esquecendo de ver o que é ruim. É da natureza humana. Então a gente já tem que se preparar. E a Folha de São Paulo, o Instituto Datafolha, aplicou uma pesquisa para saber o que o brasileiro está pensando desse novo governo. Então esse é um dado interessante para a gente analisar, porque 51% das pessoas que responderam consideram que o Lula fez menos do que poderia ter feito. Nós sabemos que não dá para realizar algo significativo, concreto, em apenas 100 dias. Porém, 100 dias, 3 meses, já é um período que o que se espera de um governo sério é que começasse a apresentar uma sinalização, iniciativas concretas de programas, dar uma sinalização. O que a gente observa é que existe muito falação, muito falatório, muitas brigas internas, o próprio PT não está se entendendo e que claramente falta uma diretriz. A gente percebe que essa equipe não está preparada para o tamanho do desafio. Então eles ainda estão se preparando, se organizando. Outro fato importante também para marcar esse momento, eu hoje passando os olhos aí pela imprensa, não só do Brasil, mas lá fora também, eu identifiquei, por exemplo, 3 críticas pesadas de apoiadores do Lula. Pessoas que votaram no Lula e pessoas de grande influência, como, por exemplo, o escritor Paulo Coelho. Ele fez uma declaração de que se arrependeu de ter votado no Lula. Um outro apoiador de Lula que também manifestou apreensão e arrependimento foi o senador Tasso Gereissati, né, que é do PSDB, um nome histórico aí da política nordestina e brasileira, que também manifestou sua insatisfação com o rumo patético que o governo Lula está. Eu sei que você fez uma chamada aí para minha fala de que crava 100 dias que o governo Lula crava 100 dias sem rumo, uma chamada meio forte. Porém, o que é interessante a gente notar, né, é que não é apenas uma opinião pessoal minha. A gente observa isso e vozes como o senador Tasso Gereissati, o escritor Paulo Coelho, que é o brasileiro hoje mais vendido no mundo, uma personalidade conhecida no mundo inteiro e que votou no Lula, e também ainda o João Amoedo, um ex-presidente do Partido Novo, que também apoiou Lula e fez duras críticas esta semana ao governo Lula. É claro que os apoiadores de Lula, então você vê que na pesquisa do Instituto Datafolha, apenas 39% avaliam o governo até agora como bom. Ou seja, se você pegar o número de eleitores que votaram no Lula, então houve uma queda significativa dos apoiadores, aquelas pessoas, não só os simpatizantes do PT, mas também aqueles que votaram para tirar Bolsonaro. Muita gente que votou em Lula não votou por identificar-se com o programa e as ideias do Lula, votou mais para tirar Bolsonaro. Tem um segmento
do eleitorado que agiu dessa maneira, se comportou assim. 39% apenas dos brasileiros aprovam o governo atual, 30% considera regular e 29% classificaram como ruim ou péssimo. Então é mais ou menos esse aí, Erivan, uma análise, um retrato desses primeiros 100 dias. Agora, o fato concreto que a gente pode resumir, está faltando rumos, diretrizes, uma ação concreta. A gente percebe que o governo está meio desnorteado, está desorientado, inclusive uma fala do próprio Lula que ele convocou os ministros para apresentarem resultados, né, na conversa que eles tiveram aí, e também na fala do Lula, com a conversa com os jornalistas, que a gente pode explorar mais um pouco do que ele comentou durante essa semana. Mas é mais ou menos isso.